Graça e paz, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias ao Criador que nos permite respirar, viver, sermos gratos, agraciados por reconhecer as bênçãos do Senhor em nossas vidas, amém? Hoje o título está aí, Como Agradar a Deus. Também nos remete o entendimento, a interpretação do que não agrada. E precisamos estar atentos a essas questões, porque de modo automático, nós em nossas vidas sempre buscamos ou procuramos de alguma forma automática estar agradando dentro do núcleo familiar, fora do núcleo familiar, sempre buscando agradar. É uma preocupação do ser humano que se torna algo automático. Muitas das vezes as pessoas não se atentam a essas questões. Mas o motivo interessante desse tema é trazer o conhecimento de que existe o modo certo, né? Existe um modo certo de se agradar ao Criador. E também devemos levar para a nossa vida no todo e saber, ter sabedoria, como que podemos agradar. Porque quem agrada a Deus, embora não vai agradar a quem não tiver aí na mesma sintonia. Isso é bem claro. Porém, a preocupação desses, né, não é essa. A preocupação e é bom que se esteja preocupado, é estar muito certo, né, da sua fé, do seu propósito de vida de fé cristã, e viver despreocupado, tranquilo, seguir, porque a caminhada ela é próspera, ela é rica, ela é cheia de propósitos e que é importante que se entenda, é importante que esteja atentando-se para essa questão do agradar a Deus. Muitos tentam agradá-lo e a palavra dele, o livro dos profetas, já vai deixar claro que ele não se agrada nem um pouco. Então, precisamos estar atentos aí, né? Que o Senhor dê o discernimento a todos. Para dar início, eu vou ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 1 ao 12, que vai dizer: Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim como estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo.
Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Olha quanto ponto que leva, como eu tenho dito sempre, que leva a responsabilidade para o indivíduo. Veja que aqui em 12 versículos, ele coloca toda a questão da vida do ser humano, para agradar a Deus. A palavra já diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Assim, o cristão, ao que diz crer, ao que está no caminho em fé, precisa fazer esses questionamentos para si próprio. Puxa vida, a vontade de Deus é boa, ok. É agradável, ok. É perfeita, ok. Então, em tudo, seja qual for a situação da vida, muitas das vezes até parece ser complicada de se viver, é boa, é agradável, é perfeita. Pode não estar entendendo ou visualizando o futuro desse propósito, ok, é boa, agradável e perfeita. Por que eu estou colocando isso? Porque isso exige um crescimento. O cristão precisa ter crescido, amadurecido, já está discernindo, absorvendo essas verdades e vivendo para, de fato, falar para si próprio. É boa, é agradável, é perfeita. Vamos em frente, vamos seguir. E aqui o apóstolo, ele coloca essas questões, e uma que me chama muita atenção é a questão do amor. E não é qualquer amor, é o amor fraternal. Aquele amor que é de graça, aquele amor que é de doação, aquele amor que é de querer ver o outro bem resolvido ou resolvida. É aquele amor de não querer retorno financeiro, de qualquer tipo de retorno por interesse, amor por interesse, não. É um amor fraternal, é um amor de doação, é um amor que pode se comparar até uma questão de adoção, quando alguém adota. Tem tantos requisitos aí que pode ser colocado, porque é o desconhecido, está adotando o desconhecido. São seres humanos? São, mas é o desconhecido. O que, dependendo da idade, o que esse órfão tem na mente, qual foi a construção aí de vida que essa pessoa teve até agora, quais são os conflitos. Então, são várias questões quando a pessoa ela não está olhando para isso, ela se doa, ela quer cuidar, ela quer zelar. E na vida no todo é esse sentimento, porque nós temos que ter em mente que o cristão, ele tem muito a doar. O cristão, ele tem um tempo dele a doar. Ele tem as respostas certas a serem doadas. Ele tem o tempo de tolerância, a maturidade para perdoar, para relevar, apaziguar. O cristão, ele tem que ser sucessivos
tem que ter sucessivas capacitações para se doar, para doar ao outro, para que lá fora, como ele coloca aqui, seja bem visto, seja a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora. Então, é um testemunho aí, nos remete lá para Romanos 12, testemunho santo diário ao Senhor. Então, quando somos esse cristão, esse ser humano, que está muito além de questão religiosa, vamos dar bons testemunhos e as pessoas, os de fora, verão simplesmente no nosso modo de ser. E muitas das vezes, o que é importante também, já foi colocado aqui, a questão daquilo que falam a nosso respeito. Aí já são os de perto, né? Mas percebam que aqui no versos 3, diz, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Ou seja, existe da parte do Todo-Poderoso, aqui é um requisito, a questão da santidade. Mas existe da parte do Senhor propósitos a fim de que em nós, seus filhos, filhas, sejam concluídos. Para isso, precisamos estar atentos sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Como é que eu posso agradar a Deus? Conhecendo a vontade dele. E é interessante, quando eu falei a questão do amor, que me chama a atenção, porque o amor, ele nos capacita a ter esses sucessivos sentimentos de doação. O amor, primeiramente, que é o grande maior mandamento, está lá escrito em Mateus 22, que é amar o Criador, precisamos conhecê-lo para amar. De todo o pensamento, ou seja, é um amor intenso. Não é um amor superficial, não é um amor de ouvir falar. Tanto que o salmista chega a dizer que eu te conhecia de ouvir falar, agora eu vejo com os meus próprios olhos. Não que ele viu o Criador, mas nós, quando somos maduros na fé, passamos a ver o Senhor em tudo. Ver o quê? Ver a sua ação, ver os seus propósitos, ver a criação e ele por trás de toda a criação, no alinhamento, no controle de tudo. Então nós vemos, nós testificamos do Senhor em tudo, amém? Então é interessante atentarmos a essa questão do amor, para que possamos ser dotados aí dessas sucessivas capacitações para doar. E gente, acredite, matar a fome de alguém, doar uma veste, uma roupa, ajudar financeiramente, tudo isso é bom, é importante. Porém, a doação que faz a diferença, que vai causar diferença na vida de alguém, está além do financeiro. É uma palavra, é o seu comportamento, é como você se doa, é como você é visto, é o seu testemunho diário, amém? E a questão da imoralidade, a questão do corpo, aí volta-se para a questão individual, da responsabilidade do indivíduo. É uma questão de vigilância para então ser alguém que pode dizer, estou agradando ao olhar do Pai. Não foge, vai além, melhor dizendo, vai além do campo do olhar dos de fora. Vai além do olhar dos de dentro, do próximo. É o olhar do Todo-Poderoso, porque somos templos, morada do Espírito Santo. Então, quem nos sonda, quem nos conhece, é o Criador. Quando a mente do cristão ele está atento a essas questões, então ele vai entender o que agrada ao Senhor. A palavra, os evangelhos estão repletos, o livro dos profetas está repleto do que não agrada a Deus. Como, por exemplo, que é interessante saber também o outro lado, né? O que não agrada a Deus. E infelizmente, se repete
de geração a geração, a questão da persistência em desagradar ao Senhor simplesmente por não serem expostos o Evangelho e a palavra do Senhor. Aqui em Isaías 1, vou ver se dá para ler, vou ler aqui rapidamente para que vocês entendam o que é que não agrada, porque a palavra é bem clara. Visão, Isaías 1, visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá. Tratando-se de uma nação rebelde, tá? Rebeldia vem pelo não conhecimento, vem pelo conhecimento superficial, vem pelas instruções que não estão de acordo. Então, brota-se aí a questão da rebeldia, tá? Então, ouça, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram, porque haveriam de continuar a ser castigados. Porque insistem na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são. Somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Até aqui por enquanto, depois eu continuo a partir do verso 7. Perceba que nos leva à questão do espiritual, questão aqui do corpo, está falando a questão do corpo. Tudo precisaria ser enfaixado, porque tudo está enfermo. Em que sentido? Porque quando não conhece, quando não reconhece o seu Criador, quando não conhece a vontade do seu Criador, é esse o risco que corre, está em constante rebeldia e enfermos, longe da santidade, longe da consciência de que precisam atentar-se à questão do corpo são, sarado, que isso é possível pelo conhecimento. Quanto mais vamos conhecendo o Evangelho e a palavra do Senhor, vai nos constrangendo, vai nos trazendo como uma espada que penetra, né? Como diz, essa espada, que é a palavra do Senhor, vai nos trazendo a consciência do nosso eu, quem somos e de que somos causadores. Aqui está falando a questão, né, dos filhos rebeldes, desprezam a disciplina de Deus, né? São aqueles que insistem em andar nos caminhos tortos e causam mal a toda uma nação. Muitas das vezes estão em questão de lideranças, né? Causam mal a um grande número de pessoas. Então toda a cabeça está ferida, todo o corpo está ferido. Por quê? Por causa da questão das autojustificações, por causa dos ensinamentos errôneos, não discernido de modo espiritual, por causa da obstinação do coração, dos corações duros e da credibilidade que dá a homens e não a palavra do Senhor. Porque se você não tiver o hábito da leitura e buscar as respostas na Bíblia e ficar só se alimentando daquilo que cai da mesa do seu Senhor, das migalhas que é dado por terceiros, você corre o risco sim de estar enfermo, distante da cura que está pela leitura da palavra do Senhor, da questão de absorver da importância do nosso Senhor e Salvador, Filho de Deus, Yeshua, o Cristo, a importância do seu sacrifício, o que foi escrito através dos profetas, através do apóstolo Paulo,
nos evangelhos, como nas cartas aos Hebreus, aos Coríntios, para você ter uma consciência de quem somos. E quem é que precisa, nós precisamos que lidere a nossa vida de fé, né? Continuando aqui no verso 7. A terra de vocês está devastada. Suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda nova. Não, peraí, gente. Só restou a cidade de Sião como tenda, numa vinha, como abrigo, numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Olha que afirmação séria. Se o Senhor não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Quem conhece aí a história de Sodoma e Gomorra? O que estava acontecendo nessa cidade? Uma cidade que tinha suas mercadorias, uma cidade próspera, porém as pessoas estavam voltadas para o vinho, para a embriaguez, voltadas para a questão da imoralidade sexual, não tinham suas relações seguras, respeitosas com seus cônjuges, era tudo liberado. E hoje o mundo cresceu, as pessoas evoluíram materialmente, porém as práticas elas continuam. O que essas pessoas defendem? O que essas pessoas recriminam? O que essas pessoas rejeitam para que não sejam santificadas? E para que os direitos delas, né, é algo que creio no Senhor que não é possível acontecer. Mas lutam todo o tempo para que os seus direitos sobressaiam aos direitos dos filhos e filhas do Senhor, que vivem não por uma questão de moralismo, mas por uma questão de obediência ao que diz a palavra do Senhor, entendendo, reconhecendo, já absorveu que é boa, agradável e perfeita, né? Então isso é muito sério, é o mundo que vivemos e precisamos estar atentos. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus, para que me ofereçam tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Presta atenção aqui, ó. Vou dar início à leitura aqui de várias questões do que o Senhor não se agrada. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês veem a minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis, ou incenso. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidades. Suas festas da lua nova e suas festas fixas. Eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei.
as suas mãos estarão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Pois o Senhor é quem fala. Vejam como a cidade fiel se tornou prostituta. Antes cheia de justiça e habitada pela retidão, agora está cheia de assassinos. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. Por isso, soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia: derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Se você continuar lendo até o verso 31. Isaías aqui inicia colocando várias questões. E volto a dizer, a questão da letra, a questão da história respeitando o tempo, era o tempo do reinado de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, rei de Judá. Ok. Isso serve para os tempos de hoje? Sim, e como serve? Se você considerar que Israel foi Jacó, se você considerar que quem faz parte de Israel, quem é filho de Abraão, quem faz parte de Israel é todo aquele que é circuncidado no coração. Se você considerar que Israel não se trata de uma nação específica, e sim de um povo que está classificado como partes, né, membros do corpo de Yeshua, do Cristo. Então isso aqui serve para nós, serve para gerações futuras. E é preciso se atentar a essas questões aqui. O que o Senhor não se agrada? O Senhor não se agrada do suborno, o Senhor não se agrada da idolatria, o Senhor não se agrada das práticas de sodomia, o Senhor não se agrada da poluição do templo, o Senhor não se agrada de várias coisas, das liturgias, das orações repetidas. Eu estou citando a Bíblia, o Evangelho confirmou tudo isso. Ele não se agrada das orações repetidas, ele não se agrada das ofertas, porém, a oferta maior que ele se agrada se ausenta, porque a ideia de ofertar, estou ofertando na casa de Deus, estou ofertando para a obra de Deus, e você não está nem um pouco preocupado, essas ofertas aí tá ajudando a questão colocar aqui entre aspas, as viúvas, os órfãos, porque sabemos que a humanidade evoluiu e existem muitas ONGs, sim, que cuidam da questão dos órfãos, existem os governos que estão atentos à questão das viúvas, caso cuidade, a garantia da sua aposentadoria. Mas as viúvas, os idosos, os aposentados, em muitas questões são lesados os seus direitos. Contribui tanto quando chega a velhice, para comer fica difícil.
E eu falo isso porque eu conheço idosos que chega ao final do mês não tem condição de se alimentar direito. Os remédios são absurdos. As dificuldades de fazer tratamento, porque é uma idade que as pessoas chegam com muitos problemas. Se não tiver numa cidade grande, mais desenvolvida, essa parte da questão da saúde se torna precária. Então, é sofrimento atrás de sofrimento, sofrimento atrás de sofrimento. Então, aqui são vários pontos que servem para a nossa geração, sim. Porém, o que nós devemos nos atentar, nós cristãos? Defender a causa dos órfãos, defender a causa das viúvas, está além. Essas pessoas que ainda não foram libertas, precisam ter conhecimento do seu valor, do qual é grande o amor do Senhor por elas. Elas precisam viver a vida consciente de que o Senhor as ama, consciente de todo o propósito que foi concluído no Filho, o que significa, para que as pessoas possam ter em vida, e que seja no seu finalzinho de vida, conhecimento de como adorar o Criador, de como agradar ao Criador da sua alma. Já pensou, gente, viver toda a vida na mentira, no engano, nas dificuldades da vida? Eu digo isso àqueles que são necessitados, porque órfão nos traz a ideia de necessidade, de cuidado, de afeto, de doação. Trata só de órfão, literalmente, de crianças abandonadas. Tem muito ser humano abandonado aí, em condição de rua. Tem muito ser humano abandonado dentro das suas humildes casas e que não são vistos por aqueles que precisam enxergar essas questões, que somos nós, porque essa responsabilidade foi dada a nós. Então vamos usar as nossas ferramentas, vamos usar os nossos meios de comunicação, vamos usar os nossos 5 sentidos para assistir essas necessidades e poder fazer algo, porque o Senhor nos capacita. O Evangelho é isso, é levar cura, porque a palavra do Criador é que cura, é que liberta, é que santifica. Ela é inspirada pelo Criador, pelo seu Espírito, e que traz ao indivíduo conhecimento de como agradar a Deus. Tem muita gente que vai no encontro da religião, vou dizer assim, para se aproximar de Deus. Duro é viver distante, longe de Deus, mas crendo que está fazendo algo que é correto, que é certo quando não é. Então, coloca aqui lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu coloquei a questão do trabalho também, né? Deixa eu voltar aqui, ver se dá tempo de falar a respeito, porque o assunto ele é maravilhoso. E aconselho vocês, quando vocês leem uma palavra de exortação, procura confirmação em outras mensagens, que só vai enriquecer o seu conhecimento e vai fazer com que você entenda que a palavra do Senhor está alinhada. Aqui, ó. Amor fraternal. Ó, versos 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Por que o apóstolo coloca essa questão? Por que é tão importante? Porque tudo que tiver alinhado à nossa vida, que fazemos na nossa vida, pode ser um sacrifício.
santo diário ao Senhor, assim também como pode ser algo que desagrada ao Criador. Então, levar a adoração além desse entendimento é muito importante. Ó, aqui em Provérbios 12, versos 11, vai dizer: quem trabalha, a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. E eu poderia, cada parte que eu vou ler aqui, poderia colocar da seguinte questão: tem muita gente que está trabalhando, diz que está trabalhando para Deus, mas são fantasias, estão fantasiando aí. Porque o trabalhar para Deus, né, é bem diferente. É tudo no que diz respeito à questão de fé, é investir no conhecimento, é investir nessas capacitações para você estar apto a toda boa obra, ao falar, ao pensar, ao agir, ao se integrar, ao se doar. Isso é o trabalhar para Deus, né? Então aí tem alguma coisa que não está encaixando. Aqui no verso 16, não, capítulo 16, versos 3, vai dizer: consagre ao Senhor tudo o que você faz, os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor. O que eu estou fazendo? Será que está agradando ao Senhor? Porque se você está fazendo para o teu próximo, nesse pensamento que você está agradando a Deus, tá tudo certo. Aí tá dentro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qualquer hora eu exploro essa questão, tá, gente? Aqui no capítulo 18, eu tô em Provérbio, tá? Capítulo 12, capítulo 16, capítulo 18, versos 9. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Relaxar é o quê? Fazer as coisas de qualquer jeito, não tá nem aí. Vou colocar aqui, já sou registrado, já tô bem remunerado, já trabalhei demais, tô cansado hoje. Relaxa, vai fazer de qualquer jeito. Mas você está agindo, né? Como alguém que quer o seu mal. É a mesma coisa, não tem outra comparação. Pessoa que quer o seu mal, que deseja o seu mal. Do mesmo modo, você está agindo quando você relaxa no seu trabalho. Quando você é uma pessoa que, lá em Colossenses vai dizer, tudo que fizerdes, faça como para o Senhor. Não. Você está relaxando. Você, eu coloco assim, gente, não estou falando que é vocês, tá? Mas o ser humano, muitos relaxam nas suas atividades diárias, nas suas responsabilidades. E tudo, como eu entendo, tratando-se de trabalho, tá? Eu entendo que quando você está trabalhando, você é um prestador de serviço. Você está dando o seu melhor. Como que tem sido aí o melhor? Então eu vou parar por aqui, tá? O vídeo ficou um pouco longo. Nem sei se foi salvo todo, tá, gente? Depois eu vou dar uma olhadinha. Mas fiquem na paz do Senhor, que o Criador nos capacite ainda mais a sermos capacitados, a sermos doadores de coisas positivas, de coisas boas, porque a palavra do Senhor, ela nos remete cura, santidade, vida edificada, vida consciente do que é viver em adoração e confiando no seu Criador, amém? Então que todos fiquem na paz, até a próxima.